né, a filosofia idealista de Platão, a gente vai entender por que o Platão é conhecido aí por essa filosofia, né, o idealista, né, por que o Platão ele é considerado um dos pais aí do idealismo, né, porque como corrente filosófica, tá? Então, Platão investigou um fator elemental, né, da, da filosofia até então, né, que é a realidade. Então, diferentemente de Sócrates, por exemplo, que pensava sobre o ser humano, o aperfeiçoamento do ser humano, a busca do conhecimento humano, Platão foi um pouco além e passou a investigar não apenas o ser humano em si, mas o ser humano no mundo, né? A realidade como ela é e qual é a nossa relação com essa realidade, né? Para o Platão, a realidade física ela é muito mais complexa do que aparenta, né? Então, na verdade, Platão percebia que a realidade ela está muito além daquilo que nós percebemos. Por isso, pessoal, Platão definiu a realidade em duas instâncias, né? Como assim, professor? Duas instâncias. Platão dizia que a realidade ela pode ser compreendida, né? E ela é composta, vamos dizer assim, de dois níveis, né? Duas instâncias dessa realidade. A realidade visível ou sensível, que a gente vai comentar, e a realidade suprassensível ou inteligível. Platão compreendia a realidade dividida nessas duas instâncias, que é a realidade sensível ou a realidade visível, né, que seria aqui essa realidade que a gente está em contato direto, propriamente dito, e a realidade chamada de suprassensível ou inteligível, aquela que está além dos sentidos, né? Então, a realidade visível, pessoal, ela é aquela realidade que pode ser percebida fisicamente, né? Principalmente por meio dos órgãos dos nossos sentidos. Visível, né? No sentido de que ela é sensível, né? A gente nem usa muita palavra visível porque visível faz sugerir apenas aquilo que nós podemos ver. E nem tudo que a gente sente a gente pode ver, né? Então a gente prefere chamar de sensível, né? Ou seja, aquela que vai ser apreendida pelos nossos sentidos. Então eu posso sentir o vento, eu posso sentir um determinado cheiro, eu vejo os objetos, eu toco nesses objetos, né? Eu posso sentir as suas texturas, eu posso ouvir. Então, essa realidade captada pelos meus sentidos, né, na minha relação com o mundo, é o que o Platão chama de realidade sensível, né? Então, é a nossa realidade que nós estamos aqui em contato, ou seja, tudo o que nós vemos, objetos, seres vivos, fazem parte dessa realidade sensível, né? Nossos sentidos eles nos permitem que nós tenhamos o contato com essa realidade. No entanto, como eu falei, o Platão ele não concebe a realidade apenas como sendo a realidade sensível. Para ele, a realidade sensível ela não é suficiente para explicar tudo. Então, para ele, não é a realidade ela não é composta apenas daquilo que nós podemos ver, tocar, sentir e ouvir, né? Para o Platão, existe uma outra realidade que não pode ser acessada por meio dos sentidos, a chamada realidade suprassensível, daí o nome, ou seja, está além dos sentidos, por isso ela é suprassensível. Ou seja, é uma realidade que só pode ser percebida pelo intelecto, pelo pensamento. Por isso, realidade inteligível. Então, olha só, a realidade suprassensível é algo que os sentidos não podem perceber, é algo que não pode ser tocado, não pode ser visto e muito menos escutado. Então, quer dizer, essa realidade ela é bem mais complexa, né? Então, olha só, Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida e compreendida ou compreendida por meio do pensamento, da razão, ou seja, da inteligência. Por isso, realidade inteligível. Então, lembra aí, para Platão existe a realidade sensível, que é a realidade
que a gente entra em contato, né, as coisas que a gente vê, que toca, que pega e tudo mais, e existe uma realidade que ele chama de suprassensível ou inteligível, que é aquela que só pode ser alcançada por meio do pensamento, por meio da razão, tá? Então, é meio complexo, né, de cara, mas aí o Platão, ele também, né, para facilitar essa compreensão, ele criou, né, o chamado mito ou alegoria da caverna. A alegoria da caverna é basicamente uma história que ele vai contar, né, com o objetivo de explicar mais ou menos como é que seria a nossa relação com essa realidade. Claro que a alegoria, pessoal, ela é uma, vamos dizer assim, um faz de conta só para a gente poder entender o que é que o Platão queria dizer. Então, assim, quando ele criou a alegoria da caverna, a gente vai já ler aqui a alegoria, ele não está contando aquela história como se ela realmente tivesse acontecido. É uma situação hipotética, uma suposição, justamente para a gente poder entender o que ele está querendo dizer com essa realidade. Olha só, para o Platão, quem acredita que a realidade física ou visível é a única realidade existente, está enganado. Né? Como os prisioneiros da caverna. Essa pessoa não consegue perceber que a realidade é muito maior. Então a ideia dele era justamente demonstrar isso, né? Que existe uma realidade além daquela que nós estamos habituados a ver. Então quando ele vai criar lá o mito da caverna, a alegoria da caverna, o objetivo da alegoria da caverna é demonstrar como nós estamos habituados a essa realidade e como existe essa realidade inteligível, mas que nós ainda, muitas pessoas não chegaram a ela. E aí ele descreve o que aconteceria, né, nesse processo. Então a gente vai dar uma lida no mito da caverna para a gente poder entender o que é essa alegoria da caverna, como é que o Platão ele explica isso. Então acompanhem aí a leitura. Olha só. Então, suponha que existam... Essa aqui é uma versão adaptada, só para entender, tá? E também um pouco mais curta. A versão original é um pouco maior. Mas veja. Suponha que existam seres humanos mantidos acorrentados. Então lembra aí, a suposição, pessoal, tá? A suposição, só para a gente poder entender. Então, mantidos acorrentados em uma caverna durante toda a vida. Esses indivíduos têm o corpo preso de tal maneira que são obrigados a permanecer no mesmo lugar, olhando fixamente para o fundo da caverna. Então vai imaginando aí, tem aqui uma imagem aqui, ó. Só para vocês verem. Então tá aqui eles aqui, né? Então estão presos de uma forma que eles não conseguem se mexer, não conseguem sair, também só conseguem ficar olhando para o fundo da caverna. Vamos voltar para a nossa leitura. Cadê? Fundo da caverna. O ambiente é iluminado apenas por um fogo que queima a certa distância dos prisioneiros. Entre eles e o fogo existe um tapume ou muro, atrás do qual passam pessoas erguendo objetos, como estátuas de animais, de homens, etc. As sombras desses objetos são projetadas pela luz do fogo no fundo da caverna. Nessa situação, os prisioneiros pensam que as sombras são os objetivos, né, os objetivos verdadeiros e a única realidade, os objetos verdadeiros e a única realidade. Então, vamos para cá para a imagem. Então tá aqui, os prisioneiros presos de tal forma que eles não conseguem se virar, né, eles apenas olham para o fundo da caverna. Tem esse tapume ou muro, onde essas pessoas passam carregando, né, levantando essas coisas, estátuas de homens, de animais, e o fogo que projeta, né, a sombra dessas coisas nessa parede. Para esses prisioneiros que estão a vida inteira ali, que nunca viram nada além daquilo, essas sombras seriam propriamente os objetos por si só. Né? Então, aqui para os prisioneiros seria a realidade na concepção de Platão. Para esses prisioneiros que estão vendo essas sombras, claro, essas sombras são a realidade, já que eles nunca viram, né, nada além disso. Para eles, ali, isso aqui é o objeto, isso é o objeto real, o objeto verdadeiro, né? A realidade é isso aqui. Então vamos continuar nossa leitura. Segundo parágrafo. Nas hipóteses de que um deles fosse solto e explorasse a caverna, talvez sentisse em um primeiro momento certo incômodo, né? Porque ele estava lá sentado há muito tempo,
enfim, estava parado, e quando você fica parado muito tempo, você sente dores ao se mover, ao, ao se mexer, enfim, ao sair da caverna. A luz do fogo, ofuscando sua visão, impediria que ele olhasse diretamente para os objetos cujas sombras são projetadas no fundo. É aquela situação, né? Quando você está muito tempo no escuro, que você olha para uma luz, ela te ofusca. Só você vê quando você acorda de madrugada, né, ou muito tarde da noite, e você acende uma luz, ela vem no seu olho, ela dá aquela ofuscada, é ruim, né, incomoda. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então imagina que eles estão a vida toda lá, mesmo que eles se levantassem, se eles olhassem para a luz do fogo, eles seriam ofuscados, né, por essa luz. E isso ia causar extremo desconforto na visão e também pelo fato de eles estarem se mexendo. Então olha só, a luz do fogo ofuscando sua visão impediria que ele olhasse diretamente para os objetos cujas sombras são projetadas no fundo. Talvez, pelo desconforto e pelo estranhamento, o indivíduo livre supusesse que as sombras fossem mais reais do que os objetos agora observados. Então tá aqui, vamos para cá de novo. Então daqui ele se levanta, ele observa, né? Então como ele ia observar que ia ofuscar, ele não ia conseguir ver os objetos reais propriamente dito. Então ele, claro, né, ia supor que aqui, claro que esses aqui eram as coisas reais. Afinal de contas, ele não estava vendo os outros. E aí, vamos lá. Se o arrastassem para fora da caverna, seus olhos doeriam em contato com a luz do sol. Seria necessário um tempo para que ele se habituasse ao mundo fora da caverna e pudesse apreciar a verdadeira realidade. Primeiro, ele olharia as sombras ou os reflexos dos seres, né? Claro, porque ele ia estar com o olho ofuscado, então ele ia tentar olhar primeiro para as sombras, né? Cadê? Para poder, né, ir se adaptando. Então, aqui. Primeiro, ele olharia as sombras ou os reflexos das coisas e dos seres da natureza. Em seguida, observaria as próprias coisas e os próprios seres. Então, ele ia primeiro olhar para baixo, né, vendo primeiro as sombras, depois ele ia conseguir, né, um pouco mais habituado a olhar para as coisas em si, e finalmente poderia contemplar diretamente o Sol e perceber que ele determina a mudança das estações, é a referência para a criação de nosso calendário e torna possível percebermos todo o mundo visível. Então, olha só, aqui é o que o Platão está explicando sobre a sua teoria aí, né, de que a realidade ela tem essas duas situações. Né? Então, para ele, as pessoas que veem a realidade visível apenas seriam as pessoas que estão lá dentro da caverna, que acham que aquilo que elas estão vendo é a única realidade existente, quando na verdade existe toda uma série de realidades aí, né? Além daquilo que elas veem, né? Além daquilo que elas veem. Então é justamente essa ideia, né? De demonstrar que esse mundo fora da caverna é esse mundo inteligível, esse mundo que só é possível chegar por meio do intelecto. O mito continua, né, mais à frente, e ele volta para dentro da caverna. Se ele fosse trazido para dentro da caverna, o que será que aconteceria, né? Então, se ele chegasse para essas pessoas, vou deixar esse questionamento no ar para vocês. Então, o que será que aconteceria se esse homem, ao visualizar o mundo lá fora, né, e perceber que essas formas aqui, ó, que ele via na parede, na verdade eram apenas as sombras dos objetos reais, né? Se ele voltasse para os prisioneiros e ele dissesse, né, que nada daquilo que eles estão vendo é realidade, o que será que vocês acham que aconteceria com ele? Né? O que será que essas pessoas iriam dizer dele? Então vamos lá, olha só. O que, é que a gente tem? Né? Para a gente poder entender um pouco sobre o pensamento de Aristóteles, é preciso a gente entender, né, um pouco da vida do próprio Aristóteles, né? Conhecer um pouco quem foi o Aristóteles, né, como ele viveu, para a gente poder entender posteriormente o que ele pensou e aquilo que ele contribuiu para a filosofia. Então, o Aristóteles, pessoal, ele viveu ali entre 384 a.C. e 322 a.C., né? Ele nasceu em Estágira, né, na Macedônia, mas ele migrou, né? Ele foi para Atenas. Ele teve uma boa educação, né? Quando criança, né? E foi para Atenas, inclusive, aos 17 anos, para estudar com Platão, né? Então ele foi discípulo de Platão, estudou na, na academia, né? Que era aquela escola lá do Platão. Né? Platão, inclusive, considerava ele, né? Um de seus melhores discípulos. Ele até dizia que a academia ela era dividida entre o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles, né? Então, quer dizer, Aristóteles era considerado, era reconhecido pelo próprio Platão, né, como um grande
grande pensador. E o Aristóteles, de fato, né, vai aprender bastante com Platão. Inclusive, né, posteriormente, e assim, há uma coisa importante de entender do Aristóteles. Ele aprende bastante com Platão, mas ele sempre foi um aluno bastante crítico, né? Ou seja, aquele que, mesmo estudando e refletindo ali junto com Platão, ele vai desenvolver o seu próprio pensamento, inclusive criticando a própria filosofia de Platão, né? Então ele elabora o seu próprio sistema filosófico, de certa forma até mesmo como uma oposição ao pensamento do seu mestre ali, que era o Platão, né? Então isso demonstra a grandiosidade do pensamento de Aristóteles. Após a morte do Platão, lá em 347 a.C., quer dizer, antes mesmo da morte do Platão, ele já havia sido professor. Então a maior parte da vida dele ele esteve na academia, né? Seja como aluno, seja como professor. Depois da morte do Platão, ele inclusive acreditava até mesmo que ele ficaria, né? Seria ali, de certa forma, o herdeiro da direção da academia, né? Que ele seria ali o diretor na academia, mas ele foi negado, até porque ele era considerado estrangeiro, e lá em Atenas, né? Quem lembra quando a gente falou na aula sobre Grécia, quem era estrangeiro em Atenas não tinha os mesmos direitos que os cidadãos atenienses. Então Aristóteles meio que é dispensado, né? Não é aceito como diretor da academia. Isso faz com que ele acabe se desiludindo e deixasse Atenas, né? Então ele passa por várias cidades. Atenas, né? Depois ele ainda vai voltar, né? Atenas, Atarneus, foi para Macedônia de novo, depois ele volta para Atenas. Então Aristóteles ele passou, né? Viveu em vários locais, conheceu, né, pessoas muito diferentes, né? Obteve contato com pensamentos e culturas até razoavelmente diferentes, o que também contribuiu para o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles, né? Então Aristóteles se tornou aí um grande pensador também por essa experiência que ele vai ter de migrar, de passar em outras cidades e conhecer outras formas para, enfim, né, e permitiu, né, que ele crescesse, né, intelectualmente. Ele então volta para Macedônia porque ele é convocado pelo rei macedônico Filipe II para educar o Alexandre. Então lembra lá do Alexandre o Grande, né, o conquistador que expandiu o Império Macedônico. O Aristóteles então passa a ser o tutor dele, né, ensinando a ele filosofia, né, matemática, enfim, né, ensinando o que fosse necessário para tornar o Alexandre, né, o Filipe II queria que ele fosse, né, um governante, mas um governante filosófico, né, um governante que tivesse ali um capital cultural bastante amplo. E aí por isso ele convoca o Aristóteles, né? O Aristóteles era macedônico, né? Então Aristóteles aceita e foi tutor do Alexandre por 4 ou 5 anos. E de certa forma se tornou até mesmo um grande amigo do próprio Alexandre. Depois que o Alexandre se torna o rei da Macedônia, né, após a morte do Filipe II, o Alexandre, né, manteve uma amizade muito próxima ali com Aristóteles, né, e o Aristóteles meio que era quase um conselheiro ali do Alexandre. Então o Aristóteles funda, né, o Liceu. Então assim, já que ele não tinha, né, já que ele não conseguiu, né, chegar à direção da academia de Platão, a escola do Platão, ele cria então a própria escola que ele chama de Liceu, né, e ele faz isso no templo de Apolo, que aí sim era um local ali, né, público, vamos dizer assim, onde ele podia ensinar a sua filosofia, né? Então o Liceu é a criação, né, a escola de Aristóteles é o Liceu, e ele então passa a ministrar, né, as suas aulas, né, a difundir o seu pensamento, e ele na verdade vai ter vários adeptos, né, vários discípulos que vão se esforçar ali para fazer parte dessa academia, né, dessa escola que era o Liceu. Então o Aristóteles ele elabora um sistema filosófico sobre vários temas. Então Aristóteles é um dos pensadores antigos que abordou uma variedade bem grande de temas, né? Então, por exemplo, diferente dos primeiros pré-socráticos lá, né, que vão se tratar sobre a natureza em específico, a origem da natureza, composição,
ou sobre o Sócrates, que vai pensar a questão mesmo do homem, né, do conhecimento, do autoconhecimento, aquela coisa toda. O Aristóteles vai pensar e refletir, de certa forma até elaborar um sistema filosófico para uma série de noções, né, e de áreas diferentes, né? Então você vai ter geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, ética, poesia, retórica e principalmente a lógica, né? Se o Aristóteles ele desenvolve uma série de reflexões sobre diversos aspectos, uma das mais importantes, sem dúvida, é a lógica, né? Aristóteles foi um dos grandes pensadores sobre a lógica, inclusive considerado até mesmo um dos pais, né? Um dos fundadores da lógica como disciplina filosófica, né? Então, quer dizer, Aristóteles não só aprendeu bastante, né, e absorveu muito do que Platão ensinou, mas desenvolveu sua própria filosofia e foi muito além daquilo, né, que o Platão já havia ido, né, já havia pensado. As principais obras do Aristóteles são, assim, né, são várias, né, são um bocado, mas aqui algumas para a gente conhecer. Então, Ética, Nicômaco, Política, né, uma reflexão bastante importante, Retórica e Poética, sobre interpretação e por aí vai. Então são várias obras que ele vai refletir sobre, como eu falei, né, sobre coisas diferentes, né, tem metafísicas, né, que ele vai refletir sobre metafísica. Então tem muita coisa, muitas obras que vão trazer aspectos diferentes do pensamento de Aristóteles. O Aristóteles ele morre lá em 322, né, e ele morre em decorrência de uma série de questões. O primeiro fato é o fim do Império Macedônico, a morte do Alexandre, uma revolta meio que vai começar a se espalhar, né, entre os gregos principalmente, e o Aristóteles então passa a ser perseguido, né, por ser um amigo próximo ali do Alexandre, né, por ter sido, né, o tutor do Alexandre. Então ele passa a ser visto pelos mais radicais como um inimigo, né, e passa a ser perseguido, o que leva ele a fugir, né, da Grécia, ali, de Atenas e tal, e aí ele morre lá em Calcis, né, lá em 322, né. Então quer dizer, o Aristóteles ele tem um fim meio que trágico, né, já que ele é obrigado a fugir, ele abandona o Liceu e tal, para poder, e aí morre praticamente só. Então quer dizer, essa é a vida do Aristóteles, né. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem do Aristóteles, né. Então aqui o Aristóteles, como ele provavelmente foi, um busto aí. Algumas das obras, então Política, né, aqui, ó, Metafísica, né, que não está lá, mas está aqui. Então Metafísica também é um conjunto de ensaios aí sobre o pensamento de Aristóteles. Constituição de Atenas também, né, pensado aí por Aristóteles. Então você vê que Aristóteles tem uma obra bastante vasta, tá? Bastante vasta. Aqui, pessoal, as ruínas do Liceu, né, onde provavelmente foi o Liceu de Aristóteles, né? Então lá é patrimônio, né? Então tá lá na Grécia. Você pode visitar aí as ruínas de onde provavelmente foi o Liceu de Aristóteles, tá aí, né? Então, pessoal, o Aristóteles pensou, né, tentou entender e observar a natureza de uma forma que ele encontrasse, né, de certa forma, maneiras de explicar esse funcionamento, o movimento da natureza, a sua forma, né? E aqui é muito importante destacar que o Aristóteles, né, ele vai fazer essa investigação, ele vai buscar entender a natureza, mas ele vai entender a natureza a partir de uma noção fundamental, que é a de causa e efeito. Então, para o Aristóteles, tudo o que existe, né, tudo que ocorre, existe uma causa. Então, para todos os fenômenos, para tudo aquilo que existe, para tudo aquilo que tem forma, para tudo aquilo que existe uma causa. Então, essa ideia de que um determinado fenômeno tem uma causa e esse outro fenômeno tem uma causa é uma constante no pensamento aristotélico, né? Então, assim, entender Aristóteles é pensar essa relação de causa e efeito, né? Então, tudo o que ocorre é produto de uma causa de um outro fenômeno, que é também produto de um outro fenômeno, e assim se entende esse movimento, né, da natureza, né, que é justamente isso. Então, o Aristóteles
Então ele entenderia a natureza como um produto da causalidade, né? Causalidade é justamente essa ideia de que tudo tem uma causa, né? Então, sei lá, se ocorre uma ondulação na água, foi porque caiu uma pedra ou foi por causa do vento. Então, foi a causa daquela ondulação é a pedra, ou sei lá, a causa do vento é, sei lá, o deslocamento, é a mudança, sei lá. Então quer dizer, essa ideia de que tudo tem uma causa é característica central no pensamento de Aristóteles. E aí é a partir dessa ideia que o Aristóteles vai formular a ideia de que tudo que pode ser percebido, tudo que existe, né? Então, tudo que existe e que pode ser percebido por nós teria, né, obedeceria a 4 princípios fundamentais, ou que ele também chama de causas. Então seriam 4 causas fundamentais que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós podemos perceber, obedeceria. Tá? Então aqui é importante destacar isso. Então, primeiro, a chamada causa final. Então, toda coisa, né, tudo aquilo que pode ser percebido, ela tem uma causa final. E a causa final é o objetivo daquela coisa, daquele ser. Né? Ou seja, a finalidade daquele ser ou daquela coisa, sei lá. Então, para tudo existiria, na perspectiva de Aristóteles, um objetivo, uma causa final, uma finalidade. Daí o nome, né? Finalidade, a causa final. Aquilo para o qual aquela coisa existe, né? Para atingir aquele determinado objetivo. Exemplo, uma caneta. Qual é a causa final de uma caneta? Escrever, né? Afinal de contas, é o objetivo dela. É escrever, justamente, né? Então, quer dizer, essa seria a causa final de uma caneta. E se você for atrás, né, sei lá, qual a causa final de um automóvel, né? A locomoção, o transporte, é um exemplo. Tá? Então, a causa final ela seria esse objetivo. A causa formal, o nome já diz muita coisa, né? A causa formal está ligada à essência do ser, como ele é, a forma desse ser. Né? Então, como esse ser se apresenta. Né? Por isso, causa formal, né? A ideia de forma. Né? Então, toda coisa, todo objeto no universo ele tem forma, né? Tem uma aparência, né? Vamos dizer assim. Então, essa causa, né, é chamada de causa formal para o Aristóteles. Né? O Aristóteles define que tudo aquilo que tem forma obedece a esse princípio. Então, se você pensa novamente, sei lá, qual a causa formal de uma caneta, né? Então, você vai ter lá a forma, né, da caneta como elemento inerente ali, como uma causa, né, da sua existência. Tá? Depois você vai ter a chamada causa material. O nome já diz muita coisa, né? Então, do que o ser é feito, do que a coisa é feita. Se você pensa, por exemplo, a caneta, a gente falou, né? Então, você teria ali o plástico, né? Que é aquilo que envolve o canudinho lá, que também é de plástico, e a pontinha que é de metal. Né? Então, quer dizer, você tem ali uma causa material, sei lá, árvore, madeira, né? E por aí vai. Tá? Então, quer dizer, tudo aquilo que é feito tem uma causa material, ela tem uma materialidade que é justamente do que aquela coisa é feita. No nosso caso, por exemplo, a gente poderia dizer que a nossa causa material é a carne, né, o sangue, os ossos e tal, faria parte da nossa causa material, porque é do que nós somos feitos, água, certo? E por último, a causa eficiente, ou seja, a causa da geração. Quem ou que molda a matéria que vai definir aquele ser. Então, por exemplo, sei lá, sei lá, uma casa. Qual a causa eficiente de uma casa? É o pedreiro, né? O ser humano, o pedreiro, que foi ele que construiu. Então, quem faz, né, quem modela a matéria que dá, né, sentido àquela forma, aquele ser, você vai ter justamente a causa eficiente. Então, se a gente pegar o nosso caso, né, o ser humano, quem é a causa eficiente da nossa geração?
nossos pais. Afinal de contas, foram eles que nos fizeram, né? No sentido de que nós viemos, nós só existimos em decorrência deles, né? Então, quer dizer, isso seria, na perspectiva do Aristóteles, a causa eficiente. Então, entender essas 4 causas, pessoal, é fundamental para poder entender o pensamento de Aristóteles. Então, causa final, objetivo ou a finalidade do ser, né? Aí exemplo, vamos pegar uma coisa em específica, sei lá, uma caneta. Vamos pegar a caneta para a gente poder entender. Então, causa final da caneta, escrever, certo? O objetivo dela é escrever. Causa formal, aí é a essência do ser, o formato dela, a forma, né? Daí causa formal. Então, ela é cilíndrica, né? Tal, tem ali uma pontinha e tal, tem toda uma forma, né? Uma causa formal, que é a forma como ela aparece para nós. Causa material, né? Do que é feito, no caso da caneta, o plástico, o metal. E a causa eficiente, né? Causa da geração, quem foi que fez, né? Quem moldou. Aí, sei lá, pode ter sido um ser humano, pode ter sido uma máquina também, né? Então, quer dizer, essa forma de entender o mundo valeria para qualquer coisa, né? Na perspectiva do Aristóteles, tudo que existe pode ser percebido a partir dessas 4 causas, tá? E aí, para aprofundar ainda mais essa forma de entender o mundo e principalmente entender a forma como as coisas elas mudam, porque veja, pensando na forma como Aristóteles coloca, né, colocando a causa, as 4 causas, pode sugerir a ideia de imobilidade, né, de que a coisa ela é do jeito que aparece e acabou e ela sempre será daquele jeito e pronto. E aí o Aristóteles vai dizer que não, né? Ele vai buscar entender o que ele chama de movimento da natureza. Então, para explicar o movimento, as transformações que as coisas sofrem, né? De forma, de aparência, né? As coisas elas estão em constante transformação. Então, o Aristóteles vai buscar entender essa mudança e explicar essa mudança, né? esse movimento natural, a partir de 2 conceitos fundamentais, que é o conceito de ato e potência. E o que é isso? Bem simples, pessoal. Ó, o ato, na perspectiva de Aristóteles, seria aquilo que mostra o atual estado do ser, ou seja, o que o ser é no presente. Então, aquilo, o que é o ato. Né? Então, o que o ser é naquele determinado instante é ato. E ele vai dizer que, além disso, existe o conceito de potência, que é aquilo que o ser vai ou pode ser, né? O que ele será no futuro. Né? Então, por isso potência, né? Aquilo que pode ser. Então, ato é o estado do ser no presente e a potência seria o estado do ser no futuro, né? O que ele pode vir a ser. Né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder entender. Olha só, você tem aqui um bloco, que é um bloco de pedra, né? Que vai ser esculpido por um ser humano aí. Então a gente pode definir aí, olhando, qual seria então a causa eficiente desse objeto aí, no caso a imagem, né? A escultura. A causa eficiente é o escultor, no caso aí o ser humano que vai esculpir o bloco, né, de pedra aí para dar a ele uma determinada forma. E aí você vai ver a questão da causa formal. Então, olha a causa formal. A pedra ela tá bruta aí, mas a causa eficiente vai moldar a pedra até que ela atinja uma determinada forma, uma determinada configuração. Qual é a configuração que ela vai atingir? A desse parece ser um guerreiro, né, com um escudo e uma lança. Então, por enquanto, ela é um bloco, mas ele já está projetando e ele vai moldar essa pedra até ela chegar àquela forma que ele está ali imaginando. Então, quando ela atingir essa forma, ela vai ser, né, o que a gente entende por ser a causa formal. Ela vai ter uma determinada forma. Nesse exato momento, como a gente está olhando aqui, pessoal, a pedra é ato, não é não? Porque ela é o que é nesse momento que a gente está olhando. A estátua seria aí o que? Potência. Porque é o que esse bloco de pedra pode se tornar, né? Já que o ser humano aí ele vai esculpir para transformar o
o bloco de pedra numa estátua. Então, enquanto o bloco de pedra está aí, ele é ato, porque ele é o presente. De acordo com o ser humano vai mudando ele vai se tornando, ele passa de ato para potência, e aí quando o ser humano chegar lá naquela forma definitiva, essa potência se torna ato. A gente vai já comentar mais sobre isso. Então veja só, então causa formal é esse objetivo aí, né? É o soldado segurando a lança e o escudo. Qual a causa material? A pedra, né? No caso aí pode ser mármore ou algo do tipo, né? Do que ela é feita? Pelo que dá para entender aí, é um bloco de pedra ou possivelmente mármore, né? Que as esculturas geralmente são feitas em mármore. E qual é a causa final? É o objetivo. Aparentemente vai ser utilizado ali num templo, né? Seja para decoração, seja para adoração. E aí você vai ter um objetivo, né? Então ele obedece justamente essas questões que o Aristóteles coloca. Então a causa eficiente é aí, no caso, a ação, né? A atuação do ser humano sobre esse bloco. A causa formal inicialmente aqui no caso é a pedra, né? E posteriormente vai ser a escultura, né? A causa material, pedra, né? Que é feito de pedra. E, no caso, a causa final, que é o propósito, o objetivo, é ser colocado no templo, né? Para adoração ou para decoração. Então aqui eu trouxe uma nova questão aqui para a gente discutir um pouco sobre a questão do que é o ato e a potência. Né? É interessante, a gente tem uma semente que está germinando, uma árvore, e aí você vai ter aí essas setinhas. Olha só. A semente ali, ó, quando ela está germinando, ela é ato. Né? Por quê? Porque é o que é no presente, né? É o que o ser é no presente. Então, enquanto é a semente, é ato. Quando a semente é ato, a árvore, ela é o quê? Potência. Por quê? Porque a semente pode vir a tornar-se uma árvore. Então, enquanto a semente for um ato, ou seja, enquanto a semente ela estiver no presente, enquanto ela for semente, ela é ato. Mas aquela semente ela pode vir a se tornar uma árvore. Então, a árvore seria potência. Agora, quando a semente cresceu e se tornou uma árvore, a árvore deixou de ser potência. Ela passou a se tornar o quê? Ato. Porque a semente já se transformou na árvore. Então, agora, a semente já não é mais nada. Agora, o ato é a árvore, que é o que a semente é no presente agora. Né? Então, a árvore é o ato. E aí, o que pode... o que está ligado? Qual é a potência, então, dessa árvore? E aí você tem algumas aqui, né? Aqui eu peguei as da imagem só para a gente poder entender. A potência. A árvore fruteira, ela pode dar frutos. Ela pode florescer e dar frutos. Então, essa é uma potência. Né? Ela vai se transformar, vai dar frutos. Ela pode ser, sei lá, cortada e virar uma mesa posteriormente, né? Dar origem a uma mesa, é potência. Ou uma casa. Tudo isso aqui são potências, porque a árvore é o que é no presente. Ela pode vir a ser uma árvore fruteira, ela pode vir a ser uma mesa, ou pode vir a fazer parte, né, da estrutura de madeira de uma casa. Então é isso. Né? Então esse é o pensamento do Aristóteles.